E aí, galera, beleza? Passando só para passar algumas atualizações a respeito do que a gente comentou e publicou no dia de ontem. Então, não tivemos nenhuma novidade em relação a novas compras, né? A última compra foi a atualização de posição da compra da Even, né? A gente comentou que havia vendido a RDOR e o porquê que eu tinha vendido ela, certo? E a última coisa que aconteceu, na verdade, foi a saída do mercado americano. A gente optei por vender o que havia lá, de fato, para reinvestir esse saldo, né, ao invés de deixar ele lá preso, mesmo que com resultado negativo até então já de 10,10%, reinvestir esse valor em ações brasileiras, né, aumentar, fazer o reforço da posição de even. Então, foi liquidada hoje e a disponibilidade do saldo ela deve ocorrer amanhã. Eu ainda não tenho certeza de que esse será o saldo creditado, porque ainda falta fazer a conversão cambial para real, né? Então, pode também impactar o resultado líquido final, de fato. Tá? E, bom, quando a gente vem aqui no gráfico para olhar, eu queria mostrar para vocês rede Dior, de fato, o que aconteceu, o que a gente estava esperando. Se vocês observarem no vídeo de ontem, eu acredito que eu tenha comentado a respeito dessa linha da onde começa o Fair Value Gap, que é o imbalance que existia dentro dessa região, né, uma queda vendedora sem negociação ali. Então, muitas vezes o que ocorre é o preço voltar para reequilibrar essa faixa, esse range, onde ou não houveram negociações suficientes. O vendedor acabou tendo um pulo, né? Então ele não conseguiu negociar aqui. Então o preço volta e é onde ele começa a vender novamente. A gente pode ver agora de fato o preço voltando aqui para essa região da montagem da posição ou então ainda querendo completar, né, fechar toda a estrutura criada, que ela vai daqui até aqui, né? Então aqui a gente tem nosso FVG. Então eu comentei do 38, a máxima foi 38 não, do 3608, né? Referente a esse cara aqui. E o preço parou realmente ali e devolveu com a abertura também hoje no 3607. 3607, né? E devolveu, caiu hoje 2,13%, tá? Então agora o que nos resta realmente é aguardar. Tem que ver como é que vai ser a sessão de amanhã. Mas aparentemente o preço pode querer voltar. Voltar talvez para subir de novo, enfim. A gente não consegue saber interpretar o que vai acontecer. O que a gente tem é o mapa da parte superior e o mapa da parte inferior. Eu sei os extremos que o preço pode agir. Mas aqui dentro desse range, ele já pode cair, vir querer tocar de novo nessa linha, por exemplo, para querer subir um pouco mais e vir até aqui, para daí de fato cair, vir aqui. Então, o que vai acontecer aqui no meio, realmente não sei. Não sei se ele vai vir direto, não sei se ele vai amanhã voltar a subir, não sei se ele vai fingir que está caindo para voltar, pra cair de novo, voltar, enfim é muito difícil identificar completamente a trajetória. Eu não gosto de atuar dentro do diário, por isso que eu prefiro atuar dentro do semanal e do mensal, em posições um pouco mais longas, mas elas são um pouco mais seguras também. O semanal já está fechando mais feio, né? Então a gente pode ver uma movimentação realmente de queda nos próximos dias. Even, sem novidade, né? A gente comprou os papéis e o nosso médio está no 53. Tá? A gente está com preço médio no 53.
Tá, então nosso preço médio aqui, a gente sabe que o preço ele pode cair até essas regiões aqui, o que dá uma boa diferença, né? A gente tem R$ 1 de queda para cair aí, e esse R$ 1 seria para a gente ir acumulando. Então, em breve eu tenho mais um aporte a fazer, acredito que amanhã, depois de amanhã, e também no início do mês, assim que realmente, de fato, houver o pagamento mensal, né, do salário. Então, com essa quantia que sobrar, eu vou realizar mais um pequeno aporte. E a gente vai indo assim, aos poucos, tá? Porque realmente é isso, essa é a realidade, né? Pelo menos a minha realidade, eu acredito que a realidade de muitos é um investimento pequeno, e eu acredito que ainda seja um pouco fora da média. Graças a Deus tem uma condição de aportar um pouco mais, 1.000, 1.500, 2.000, dependendo do mês, né? Então eu sei que eu acabo tendo sorte ainda nesse quesito. Mas a gente não é ninguém diferente, a gente não é especial de nenhuma forma. Eu acho que é necessário trabalhar muito duro para conseguir algum tipo de resultado. Então, isso vai depender muito do longo prazo e de ter feito boas escolhas, evidentemente, tá? Então, agora o que me resta nesse caso aqui é aguardar. Transição da posição, é isso aí, acho que eu não. É isso aí, né? Na verdade, sim, não tem muita coisa. Eu só hoje vasculhando e olhando ações, né? Eu estava olhando aqui, me impressionei bastante com alguns casos aqui, por exemplo, dessa Telebrás subindo bastante. Eu olhei o papel, parece ser muito atrativo mesmo. Mas assim, já correu, não gosto de entrar no papel quando ele está correndo já, porque tu pode pegar uma correção e essa correção pode significar uma bela diferença ali na quantidade de cotas que tu conseguiria ter comprado, né, no teu preço médio. E outra que me chamou bastante atenção foi essa Azevedo, né? A Azevedo me chamou bastante atenção também. Principalmente a 4, olhando a 4, porque a 3 ela já saiu, né? A 3, eu sei que ela não tem, não paga dividendo, mas tem direito a posições no conselho, né? Direito a voto, enfim. E a 4 é direito a dividendos. Porém, como ela não paga dividendos ainda, então assim ela não tem a mesma atratividade. Mas se a gente olhar no mensal ou no anual, cara, ela já andou muito. Tipo assim, um papel que se conseguisse sair dessa casa de 1,70 para voltar que fosse a 60, 50, tem uma simetria muito grande. Então, é um papel assim que me despertou, confesso para vocês, bastante interesse, tá? Bastante interesse mesmo. Então, fiquei pensando que assim que a gente completasse os 1.000 papéis, né? 1.000 vezes nosso preço médio tá em 4,53. Vou precisar de 4.530. Hoje a gente tem posicionado, acredito que 2,5. Então falta menos de 50% para a gente fechar as 1.000 cotas. Essa seria a minha meta, botar 1.000 cotas ali e posterior entrar numa outra tese, né? E Azevedo assim me fez pensar bastante por conta da assimetria, tá? A nossa carteira desde o dia 21
né? 21, daí 22 sábado, 23 domingo, 24 segunda-feira. Aqui a gente estava negativo em 0,76 e dia 25 a gente chegou em 2,74, 26, 2,75. Então a gente já está performando melhor que o Ibovespa e melhor que o CDI nessa pequena janela de análise, né? Então, bom, tudo que for acontecendo, novamente, eu vou informando para vocês, sempre desse jeito, vídeo caseiro, sem produção, sem nada, sem pensar num roteiro, simplesmente vou falando aquilo que eu gostaria de falar naquele momento, de acordo com o que eu vi, observei, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, e novamente enfatizar que a hora que a gente tiver com um percentual muito grande, fazendo um bom dinheiro e quem sabe algum dia o canal tiver algum tipo de visibilidade, lembrar que eu não estou atrás de patrocínio, não estou atrás de corretor, eu não estou atrás de nada. Esse canal ele nunca vai ser monetizado, eu não quero dinheiro, esse não é o meu intuito. O meu intuito é realmente conseguir comprovar de que é possível fazer dinheiro com investimentos, né? Muita gente não acredita na tese, acham que as pessoas que mexem no mercado financeiro elas ficam ricas ou porque tem um canal no YouTube ou porque venderam o curso, enfim. E a minha tese é justamente a de que uma pessoa de classe média, baixa média, consiga com seu salário realizar aportes e que com esses aportes eles sejam multiplicados por 2, 3 vezes. Então, para pensar, se um ano a gente conseguir fazer 12 aportes e eu conseguir dobrar a quantidade desses aportes, de 12 mil a gente vai para 24, a gente adianta um ano de investimento, certo? No segundo ano, a gente teria não 24 mil, mas 36 mil. E se nesse segundo ano eu conseguir dobrar novamente, ao invés de 36, a gente teria 72 mil reais no segundo ano, né? Com mais 12 mil, 84, e com esse 84, podendo dobrar para 168. Então, entende? O efeito multiplicador disso tudo é o que realmente vai trazer a chance, a possibilidade da gente ganhar dinheiro. Então, a minha tese ela está realmente fundamentada nisso. Essa é a minha crença. Não sei se a gente tem tempo suficiente para fazer isso. Digo em questão de anos, digo em questão de tempo. A gente nunca sabe como vai ser o futuro, não sabe como vai ser o amanhã, enfim. Sou apenas uma pessoa que sonha bastante e que mais do que isso acredita realmente no potencial, né? Eu acho que é importante lembrar que isso tudo não está sendo feito às escuras. São 8 anos mais ou menos investindo em fazendo day trade, fazendo muita operação com alavancagem, porém esse tipo de operação nunca me fez bem mesmo, porque a minha gestão de risco sempre foi muito falha. Falha no sentido de que, por estar muito alavancado, eu saía muito cedo e quando eu estava errado eu queria suportar muito. E o fato da alavancagem não te permite suportar, mesmo que tu esteja correto, entende? Então eu perdi muito dinheiro fazendo investimento em investimentos alavancados, né? E o melhor momento da minha vida foi o ano de 2024, onde investi em criptos através de spot. Eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho atualmente, porém com aquele conhecimento eu consegui, com 4 mil reais, transformar em 67, 64 mil reais. Porém, novamente, a falta de conhecimento me levou a perder uma boa quantia desse valor. Né? Em um único ano eu consegui sair de 4 para 64, isso em umas 5 operações. Basicamente,
dobrando, triplicando em cada uma delas. E sem alavancagem, spot, né? E o que me fez perder dinheiro aquela vez foi ter investido em uma cripto que estava em observação. No caso, quando a cripto está em observação, significa que ela está sendo revalidada por talvez não estar cumprindo todos os critérios que a Binance, naquele caso, requeria. Então, em determinado momento, eu acordei e eu já tinha perdido muito dinheiro desse saldo. Ela tinha entrado na lista de remoção, né? Ela seria deslistada da Binance. E a Binance, naquele momento, eu acredito que para quase todas as criptomoedas, ela era a exchange que mais movimentava dinheiro. Então, muita gente liquidou a moeda e isso me fez perder muito dinheiro. E até eu compreender isso aí, eu acabei entregando basicamente tudo. Então, foram alguns caminhos que eu segui que me levaram a grandes aprendizados. No começo eu tinha muito medo de perder dinheiro, hoje eu já não tenho mais. Então eu vejo que eu tenho um perfil bem arrojado, bem agressivo. As minhas apostas geralmente elas são pesadas, em teses um pouco mais malucas, talvez sem tanto fundamento quanto muita gente acha ou procura. Porém eu tento simplificar tudo de uma forma, da melhor forma, né? E para isso a gente acaba utilizando muito da análise gráfica. Eu confio muito na análise gráfica, porque hoje a maior parte das operações elas são feitas através de algoritmos. E o algoritmo ele basicamente atua com base em regras, né? Se acontecer tal coisa, ele faz isso. Se acontecer isso, ele faz aquilo. Então, a somatória de diversos acontecimentos gera determinada reação. Então, ele é analítico, né? Enfim. E de determinado modo não previsível, mas existe como você prever determinadas localizações que o algoritmo pode atuar, ou melhor, não prever, mas a probabilidade de que ele vá atuar naquela localização possa ser maior. Você trabalha com alta probabilidade, não com baixa probabilidade. Então, eu não trabalho só com fundamento, porque fundamento para mim ele serve para dizer se aquela empresa ela é boa, né? Se ela tem chance de continuar se valorizando ou se aquela compra pode ser sustentada. Mas quem me dá onde eu vou comprar e o momento que eu vou botar meu dinheiro é a análise gráfica. Então não significa que eu vou colocar meu dinheiro hoje e amanhã vai começar a subir. Na verdade, que nem eu já falei, a maior parte das minhas operações, todas as minhas operações, na verdade, elas são baseadas em análises mensais, anuais ou semanais. Então, a formação do candle até acontecer, ela demora mês, semana, né? Não é um dia. Então, eu uso o diário apenas para fazer a entrada depois de ter encontrado, mapeado uma boa oportunidade em gráficos maiores. Então, se dentro do mensal o preço chegou numa localidade muito boa, eu utilizo o diário para tentar encontrar onde pode ser a formação do fundo. Porém, vamos lá, por que eu não fiz isso em even, por exemplo? Né? Por que eu não utilizei o diário para montar minha posição? Porque eu estou montando uma posição. Eu talvez não tenha, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, eu preciso do fator tempo. E o fator tempo, muitas vezes ele não vai trabalhar a meu favor. Porque, como sou assalariado, eu preciso de um mês para conseguir fazer um aporte. E o papel pode não esperar durante um mês para montar uma posição. Então, a partir do momento que ela está próxima, dentro ou saindo, né, da faixa que eu estipulei como ideal para compra, nesses primeiros momentos eu vou optar por tomar um risco. Tá?
somente por esse motivo. Ah, e por que não vai comprando aos poucos? Porque em tese eu já estou comprando aos poucos, né? Não são valores exorbitantes, então o nosso poder de adquirir cotas ele é baixo. Então, somente por esse motivo que eu estou antecipando compras, novamente na esperança de que o papel continue caindo, para nesse meio tempo da queda conseguir alocar mais recursos dentro da tese. Do contrário, tendo o recurso, daria de investir ou em escada, né? Você fazer investimento, dividir em 2, 3 vezes, mapeando, por exemplo, as entradas. Vamos supor que eu vou entrar em 4,50, 4 e 3,50. Então, você pode mapear as entradas ou realmente dar um all-in quando ele chegar dentro da sua zona de preço, né? Então, são formas diferentes de trabalhar de acordo com o capital que você tem em mão. Nesse caso, eu estou fazendo a montagem da posição dentro de uma localização que eu acho pertinente ou que mitigue o risco, né, de sofrer uma correção muito grande. Então eu sei que existe um limiar de 3,47, eu sei que dentro dessa faixa eu posso comprar de acordo com a minha tese. Eu não sei se o 3,47 vai segurar de fato, eu não sei se o 4,2 vai segurar de fato. Eu não sei nem, na verdade, se o preço ele vai realmente romper esse fundo para vir para baixo. Então, muita coisa passa pela cabeça, né? Assim como em rede de hora, a gente gostaria que ela tivesse caído a partir do momento que a gente comprou, quando a gente comprou em 34,12. Foi aqui, né? Mas o papel andou no dia seguinte e eu já identificando a oportunidade da venda, vendi já o papel ali em cima para alocar em uma oportunidade melhor. Por quê? Ele poderia simplesmente continuar subindo, né? E não acontecer a volta para a montagem da posição e eu ficar com uma parcela pequena que para mim não era relevante. Eu quero buscar potenciais de alta simetria. Até aqui, esse caso aqui, é um papel que eu ainda vi menos assimetria nesse momento do que Even. Even, aparentemente, ainda está me proporcionando mais assimetria. Porque se ele for testar apenas a primeira máxima, né, a máxima anterior, ele já me dá os 100% que existe no histórico gráfico de rede de OR. Ao mesmo tempo de que se o papel ficar muito otimista, ele pode me dar 240%, ou às vezes até mais, se ele for testar as máximas anteriores, por exemplo. O que pode acontecer. Ele pode vir buscar e dar 350% de lucro. Pode continuar subindo? Pode continuar subindo, mas eu estou trabalhando com geração de patrimônio e nesse momento o que eu preciso é conseguir trades assimétricos, né, que me gerem um bom retorno para reinvestir esse retorno. E o bom é que sempre parte desse dinheiro, parte desse retorno, ele entra dentro do CDI. Então, eu tenho uma certa segurança de estar fazendo um caixa para uma eventual oportunidade. Ao mesmo tempo que aquilo também vai me render todos os dias uma determinada quantia em conta. Então, assim, tudo vai sendo construído aos poucos, né? Não tenho pressa, estou bem tranquilo. Estou com 31 anos. Se até meus 40 anos eu estiver com 1 milhão, 1 milhão corrigidos pela inflação, eu estarei feliz, tá? Se eu conseguir dinheiro suficiente para pagar o meu apartamento que eu estou adquirindo, enfim, se eu conseguir de algum modo com essas operações acelerar, dar um gás na parte financeira da minha vida, já está valendo a pena. Trazer um pouco mais de segurança para o meu futuro, enfim, futuro da minha família, é basicamente o que eu procuro, né? Mas para isso, nesses primeiros momentos, eu vou ser bem arriscado, vou tentar ir para umas teses mais arrojadas para a gente ver o que acontece. Beleza? Basicamente isso aí, a gente se fala amanhã.